Olá, viva amigos do YouTube, novamente, sou Jo Pereira e cá estou novamente para vos apresentar a minha última leitura. Desta vez é mais uma história de sobrevivência que se chama Um Longo Caminho, de Linda Sue Park, e tem a ver com uma organização humanitária. Este livro tem a ver com a guerra no Sudão, que se inicia por volta de 1985, porque o governo sudanês resolve impor a religião islâmica a todo o Sudão, e nos outros, especialmente no sul, não há essa religião e acaba por acontecer um conflito. Também tem a ver com as duas tribos, Dinka e Nuer. Como vocês sabem, a tipologia, os mapas da África têm a ver com a Europa, que resolveu dividir esse continente como uma quinta, à maneira como ele queria, não respeitando a cultura nem as tribos que existem naquele país, que são realmente bastante grandes, e não respeitaram, e portanto de alguma forma houve e ainda há tribos antagónicas, rivais, que acabaram por respeitar aquelas delimitações, aquelas fronteiras, mas os ressentimentos existem, e muitas vezes o que é que acontece é que uma tribo acaba por tomar mais relevância em relação à outra e fica no poder sob uma fachada de democracia que na verdade nunca existe nesse continente, ou na maioria das vezes. Eles adotam a democracia para importar os valores ocidentais, quando deveriam ter os seus próprios ditames nesse continente, e provavelmente ser dividido em pequenas partes, em pequenos pedaços, consoante o seu clã, e respeitando a cultura autóctone desses povos africanos. Não faz sentido nenhum as delimitações que foram feitas pelos ocidentais, que aliás, em relação após os descobrimentos, como todos sabemos, só fez asneiras, e interferir e desrespeitar a cultura dos países africanos e da América Latina, e isso não faz o mínimo sentido, na minha opinião. E este livro é um livro muito simples, escrito de uma forma muito linear, quase minimalista. Ele não é de modo algum um livro elaborado, podia ser lido por um jovem, um adolescente, e pode ser, só tendo em conta a história, que é realmente bastante pungente. Já li livros de meninos perdidos por causa da guerra, que fogem quando as aldeias são atacadas e que perdem-se completamente das famílias. Muitas vezes ficam órfãos, outras vezes não, mas são meninos perdidos que fogem para campos de refugiados. Este livro tem uma diferença, não é tão pormenorizado, inclusivamente o tempo em que o protagonista, que se chama Salva Dut, que é Dinka, que é da etnia Dinka, fica num campo de refugiados, e não há sequer descrição. Bom, o livro começa efetivamente quando a guerra se inicia. Ele vai à escola, o Salva tem cerca de 10 anos, e a sua aldeia é atacada e foge, e começa a longa caminhada. Aliás, qualquer livro destes meninos refugiados que fogem da guerra, se tiverem o interesse de ler, vão-se aperceber que são longas caminhadas por países a fugir da dor, do sofrimento, da violência, da perseguição, da guerra. E ele chega inclusivamente ao Quénia. Ele consegue atravessar todo o Sudão, vai até a Etiópia, atravessa o deserto e chega ao Quénia. E felizmente consegue sobreviver, porque realmente é muito forte, mas vê muitos a morrerem
ou de fome, ou mesmo de ataques, ou mesmo dos crocodilos. Inclusivamente no campo de refugiados de Etiópia, de repente lançaram-nos para a água, o governo quis que eles saíssem do campo de refugiados, e o que é que aconteceu? Eles foram comidos, ou afogaram-se ou foram comidos pelos crocodilos. O maior desrespeito pela vida humana. Ele consegue sobreviver, ele vai para um campo de refugiados então no Quénia e acaba por conhecer um missionário, ou um elemento, uma ONG que está ali para ajudar, e que acaba por ser escolhido para ir para os Estados Unidos, para uma família de acolhimento, porque 100 rapazes iam ser escolhidos e ele teve a sorte e foi para Nova York, Rochester, onde é adotado por Chris and Louise, e é bem tratado e estuda. E o que é que ele por fim se dedica? Quando descobre que afinal, por fim, através de um mail, que o seu pai está vivo, em promover o desenvolvimento do Sudão. Ele vai angariar fundos na América e vai abrir poços de água, portanto com máquinas compradas para abrir poços de água para a população e abrir a escola. O livro divide-se em duas partes, que é a história de Salva e uma história que é fictícia, que é da menina Nia, que é da etnia Nuer. Portanto, é fictícia, mas podia ser verdade. Eles no fim encontram-se no dia em que o poço jorra água e que a escola vai ser, portanto, inaugurada. E conhecem, e a menina que é Nuer, Nia, vai conhecer o Salva, que apesar de ser de outra etnia, uma etnia rival, demonstrou todo o carinho e todo o interesse em ajudar o povo sudanês, que não esqueceu e que felizmente ele teve a sorte de se salvar e viver e se formar nos Estados Unidos. Ele é um livro, como eu digo, bastante simples na sua descrição, bastante quase linear, não há muitos pormenores, não é pretencioso, é claro e transparente. Podia ser muito mais escrito, mas a autora achou que não, deu só tudo, o percurso muito linear e muito básico da vida do Salva. Eu inclusive li um livro de um menino que também é refugiado e depois vai para a América, e é um livro assim, depois escrito por ele, com a ajuda de alguém, com certeza, e todos os pormenores do que ele passa, todas aquelas atrocidades e solidão e fome que ele passa. E é muito mais pormenorizado do sofrimento destes meninos perdidos. Mais uma vez, uma história de sobrevivência e como a força humana e a bondade podem vencer num mundo tão cruel e em que o ser humano resolve fazer mal aos outros, não é? As religiões, as tribos só servem para dividir quando nós somos todos iguais. E é triste que isso aconteça e causa sofrimento a tantas crianças e a tantos adultos. Felizmente que ele acabou por encontrar a família toda viva, à exceção de 2 irmãos que acabaram por falecer. Recomendo Um Longo Caminho, Linda Sue Park, uma história verídica de um refugiado no Sudão. E deixo-vos com este livro maravilhoso e que nos dá alento, mais uma vez, que tudo é possível quando há força e coragem. Beijinhos e até à próxima leitura.